Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre controle tonal e alta fidelidade. Eu estou aqui com um setup montado com um computador gerando um tom contínuo de 1000 Hz, né? E eu vou alterar então aqui os controles tonais, né, do amplificador, e a gente vai verificar o que isso nos traz de prejuízo em relação a distorções, tá? Distorções em onda contínua, né? Então contínuo no caso. Então o amplificador está ligado ao computador, né? Através desse cabo azul aqui. Então estou tirando da saída da placa de som um sinal contínuo de 1000 Hz, né? E a gente vai verificar o quanto que muda, né? Quando a gente altera o controle tonal aqui, tá? Então eu estou com esse sinal, né, de baixa amplitude, baixa distorção, né? E eu estou entrando aqui no medidor de distorção, ó. Então estou aqui na escala de 0,03%, né? Então eu estou com uma distorção menor do que 0,03%, né? Está ali na faixa do 0,025%, bem baixa mesmo a distorção, tá? Mesmo com um controle de tonalidade ligado, tá? Eu estou tirando essa distorção super baixa desse amplificador, tá? Eu vou girar aqui os controles tonais, né? E vocês vejam o que vai acontecer com a distorção, tá? Girando aqui o dos graves, eu não percebi muita diferença, tá? Ó, aumenta um pouquinho, né? Então fui ao máximo e voltei ao meio, tá? Então, aumenta um pouquinho a distorção. Agora aqui no controle do agudo, né? Eu vou girar ele, tá? Então eu vou trocar aqui de escala, foi para a escala de 0,1. Então eu aumento de 0,025, tá? Para mais ou menos 0,06%, tá? Isso não é grave, tá? Porque essa distorção aqui que eu estou medindo de 0,06 já é excelente, tá? Mas o que eu quero mostrar é que o controle de tonalidade ele aumenta a distorção no amplificador. É um circuito a mais no caminho do áudio, né? E esse circuito ele causa seus prejuízos, né? Quanto maior for o caminho do áudio, né, do sinal de áudio dentro do amplificador, mais ele vai ganhar distorções, né? Então esse é um dos problemas, né, que o controle tonal traz. Agora eu vou mostrar o outro problema, né, que é relacionado ao tempo, tá? Então temos aí o sinal amarelo é o sinal que sai do computador e o sinal lilás é o sinal que sai do amplificador, tá? Então eu vou girar aqui o controle de graves, tá? Olha só. Notem que a fase do sinal muda, tá? Ó, aqui eu tirei totalmente os graves. Então o sinal de saída fica adiantado em relação ao de entrada, né? Agora, se eu girar o knob para o outro lado, né, coloquei os graves no máximo, o sinal de saída fica atrasado em relação à entrada, tá? Agora eu vou girar o knob dos agudos. Então, vou girar aqui. Ó, coloquei os agudos no máximo. O sinal de saída fica adiantado em relação à entrada do amplificador, né? E aqui coloquei os agudos no mínimo, ó. O sinal de saída fica atrasado em relação à entrada do amplificador. Então a gente cria uma distorção temporal aqui usando os controles de tonalidade, tá? Filtros também causam um pouco de defasamento, ó. Tô apertando o filtro de baixa frequência, tá? Notem que a onda muda, tá? Ó, ela desloca um pouquinho. Não é grave, tá? Até porque esse filtro aqui atua numa frequência bem baixa, né? E eu tô em 1000 Hz aqui sendo gerados pelo computador, tá? Então, mesmo fora da frequência de atuação, os filtros alteram a saída do amplificador em relação à entrada, né? Alteram no que diz respeito ao tempo, tá? Tocando música, né, eu não percebo nada de diferença usando né? Vou colocar aqui os agudos no máximo e vocês viram que a distorção aumentou de 0,0
25 para 0,060, tá? Eu não noto nada disso, tá? Mas eu sei que implementou, né, que incrementou um pouco a distorção quando a gente bota no máximo aqui, né? E também muda a defasagem, o sinal fica diferente, né? Ele acontece num tempo diferente do que deveria acontecer, né? Então, eu não percebo nada disso, não tem como perceber, eu diria, né? Mas a gente acaba se afastando do que é o conceito de alta fidelidade, né, usando isso, ou seja, adicionando essas distorções, né, que esses dois controles aqui provocam, né? Então a gente vai para o lado contrário, né, da alta fidelidade, né? A gente está com o tempo das frequências saindo errado em relação à entrada, né? Ou seja, para uma certa frequência o amplificador está adiantando ela, né? E para outra certa frequência o amplificador está atrasando ela. Então acontece uma distorção temporal, né, na saída do amplificador, né? Como eu comentei, esses controles de tonalidade eles fazem parte de um amplificador, tá? Mesmo que seja um equalizador separado ou um pré-amplificador separado, né? Tudo está no bloco da amplificação, tá? Então, se sai da fonte as frequências, né, com uma relação de tempo entre elas, né, correta, tem que chegar na caixa com a mesma relação de tempo, tá? Mesmo que a caixa vá degradar tudo, tá? Mas a gente tem que entregar para a caixa o mais correto possível, né? Lembrando que as normas de alta fidelidade, né, a gente tem que ter uma fonte gerando um sinal, né? Uma fonte, né? E aí o amplificador, tá? Ele tem que conseguir fazer certas coisas, né, com esse sinal que ele recebe daqui, tá? Então, para chegar na caixa, então o amplificador, né, aqui, ó, vamos colocar aqui amp e tonal, tá? E EQ. Tudo isso aqui faz parte da amplificação, tá? Então, as normas de alta fidelidade lá, né, do passado, aquelas lá dos anos 60, eu não sei se existem novas hoje em dia, né, mas elas diziam que da fonte, né, em relação à fonte, o amplificador tem que conseguir entregar lá para a caixa, né, por exemplo, de 40 Hz a, se eu não me engano, 16 kHz, tá? Então o amplificador tem que entregar isso aqui, né, com uma atenuação de menos, sei lá, 2 dB. Não pode colocar mais do que 0,5% de distorção. Eu estou chutando essas regras aqui, tá? Eu me lembro muito vagamente delas, tá? Ou seja, da fonte, né, saindo e passando pelo amplificador, tá? A gente tem certas regras para que a gente considere que o que está chegando aqui na caixa é alta fidelidade, tá? Ou seja, o sinal que está saindo aqui tem uma certa fidelidade em relação ao sinal que entrou no sistema amplificador, né? Então, se a gente for lá no controle tonal, por exemplo, aqui ele está determinando que é de 40 a 16 kHz com mais ou menos 2 dB. Se a gente for ali no tonal do amplificador, tá, e colocar mais 8 dB nos graves, né, a gente já saiu da alta fidelidade, né, da regra de alta fidelidade, né? Então a gente está colocando mais, né? Está chegando na caixa uma relação diferente de frequências, né? A relação de amplificação entre as frequências foi mudada nesse bloco aqui amplificador, né? Então a relação de amplificação de frequência que vai chegar na caixa vai ser diferente da relação que tinha aqui em cima, né? Então por isso que a norma de alta fidelidade determinava, né, que olha, pode mudar, mas é mais ou menos 2 dB, né, de tantos hertz a tantos hertz, né? Então aquela norma antiga lá tinha uma regra para microfone, tinha uma regra para tape deck, tinha uma regra para amplificador, né? Tinha uma regra para toca-disco. Então, obedecendo aquelas regras, né, a gente poderia dizer que estava com um sistema minimamente de alta fidelidade, né? Claro que hoje em dia tudo isso já foi superado, né? Hoje em dia a gente tem amplificadores muito melhores que vão de 0 Hz, né, até 500 kHz com praticamente 0 dB de diferença, tá? Então a gente tem amplificadores hoje com 0,01
1%, tá, de distorção. Então tudo já ficou superado, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para que antigamente eles determinavam o mínimo para ser alta fidelidade, né? Naquelas regras lá que eu acabei encontrando. Hoje em dia tem muito pouca coisa sobre esse tema na internet, né? Eu encontrei umas regras alemãs de alta fidelidade, tá? Então, mais ou menos isso aqui, né? Então, se a gente mudar muito aqui no amplificador, a gente cai fora até da regra lá dos anos 60 de alta fidelidade, né? Depois eu vou trazer essas regras para apresentar elas, tá? A gente dá uma comentada nas regras de antigamente do mínimo que precisava para ser alta fidelidade, né? Então, por hoje é isso aí, né? Só queria mostrar aqui que o controle tonal defasa a onda de saída do amplificador, tá? Adianta ou atrasa, né? Isso adianta ou atrasa para algumas frequências e para outras não, então isso tudo vira uma bagunça, né? Ou seja, o que está saindo do amplificador não corresponde mais ao que entrou, né? Então não é mais alta fidelidade, né? A gente se afastou da alta fidelidade e foi para o lado da baixa fidelidade. Pode ser que a gente colocando aqui, né, no máximo e com um certo modelo de caixa fique o som muito mais bonito, né? Ah, ficou com agudo, ficou com grave, né? Mas a gente se afastou da alta fidelidade, né? Tá? A gente está degradando o sinal que entrou, né? Para fazer com que o sinal fique bonito para aquelas caixas, né? Então, por isso que é importante, né? Caixas boas para a gente não precisar usar isso aqui e não cair nesse tipo de distorção aí que esses controles adicionam, tá? São redes capacitivas, é o mesmo que se usa em equalizador, né? É o mesmo que se usa no loudness. Então esse tipo de circuito, né, ele degrada a onda, né? Ele adiciona distorção, ele atrasa ou adianta, né? Então se a gente puder evitar de usar os controles, a gente está indo para o caminho da alta fidelidade, né? Escutar como ele é, né? O evento mais parecido possível de como ele foi, né? Então, para isso a gente tem que ter boas caixas, né? Então é isso aí, um abraço.